bênção hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir lá, Caxias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos na reta final, nas nossas ministrações a respeito de discipulado, a importância do discipulado, por que nós temos falado isso como igreja, o porquê que nós temos trabalhado, obrigado, Gra, isso como igreja, né? E eu quero convidar você a deixar aberto aí na sua Bíblia, João, capítulo de número 15, e antes de nós irmos à palavra de Deus, eu quero fazer algumas perguntas muito simples para mim e para a sua vida, para você pensar algo comigo enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí em João, capítulo de número 15. Fazer algumas perguntas para a gente pensarmos juntos. Toda Santa Ceia eu busco separar uma ministração onde a gente possa se aprofundar um pouco mais em algum tema e aonde a gente possa, como igreja, nos desafiar a pensar como igreja, como nós podemos mudar algumas atitudes nossas e assim por diante, para avançarmos como povo de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você tem investido a sua vida eu digo como um todo, né? Quando a gente faz um investimento, ele nem sempre é só financeiro, não é verdade? Às vezes você tem alguém aqui, eu creio que tem alguns irmãos, que são autônomos e têm os seus negócios. Quando você investe num negócio, você investe tempo, oração, financeiramente, você investe um pouco da sua saúde ali, não é verdade? Às vezes você está cansado, sobrecarregado, estressado, a sua saúde está sendo entregue ali naquele lugar, naquele negócio que você quer fazer, dá certo, não é verdade? Você investe a sua família, às vezes ali, né Nicolas? Chego lá na ótica, o Nicolas está lá ajudando o Cristian, a Priscila, né? Investimos a família, né? Eu gosto de brincar com o Nicolas, que ele está só que cresce. Toda vez que eu vou lá na ótica dos irmãos, eu falo assim, logo o Nicolas vai estar aqui atendendo, bota o Nicolas para trabalhar, está crescendo, né? A cara dele, pastor, não dá serviço para mim não, deixa no videogame mesmo, pastor, né? Então, a gente vai investir na família, a família vai crescendo, alguns vão investindo em negócios familiares, onde você vai ensinando os seus filhos a cuidar daquilo que você tem construído, né? A gente vai investindo tempo, como eu disse, recursos, finanças, saúde, né? Para que aquilo dê certo. E será que nós, como povo de Deus, podemos olhar para nós, e será que nós temos investido a nossa vida de forma total, para que pessoas conheçam a Jesus, para que as pessoas sejam abençoadas, para que a nossa vizinhança mude, para que a nossa cidade mude? Porque eu acho muito interessante uma coisa no meio do povo cristão, muito interessante uma coisa, você querer que a sua cidade mude, com um post de Facebook, Instagram, é sempre fácil, o difícil é fazer algo para que isso mude, o difícil é fazer algo para que a situação mude, não é verdade? Eu vou lá e vou falar que o político não faz nada, mas será que nós, como povo de Deus, estamos dispostos a nos envolver honestamente na política? Porque é sempre fácil dizer que não tem ninguém honesto, quando você não se envolve. Consegue entender o que eu estou dizendo? Eu não vou falar sobre política hoje, fique tranquilo, tá? Não é sobre isso, não tenho o costume de fazer isso. Só estou fazendo você pensar. É muito fácil nós falarmos, por exemplo, que o nosso casamento está à beira da ruína, quando nós não lutamos por ele. É muito fácil falar que os nossos pais não são bons pais, quando eu também não sou um bom filho. Então nós temos que entender que no reino de Deus, a responsabilidade de manifestar o reino de Deus nessa terra é minha e sua. Essa responsabilidade não é de um político, essa responsabilidade não é só do líder da igreja, não é só do pastor, não é só do líder do ministério, essa responsabilidade não é só de uma igreja, mas é do corpo de Cristo. Todo aquele que se diz cristão deve manifestar Cristo
na onde nós estamos inseridos, no nosso trabalho, na nossa família, nos hospitais, no meio das pessoas carentes, no meio do caos do mundo, no trânsito, né? É difícil, né? Mas tem que manifestar Cristo, né? No nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, Cristo tem que ser manifesto através de um povo que se chama cristão. Como é que nós vamos esperar isso de alguém que não se diz cristão? Alguém que não se diz cristão não tem obrigação nenhuma de conhecer a Cristo, porque ele não é cristão. Agora, quem fala que é cristão tem a obrigação de dizer assim: eu conheço quem é Jesus, e ele conta comigo para mostrar quem ele é para as pessoas. Olha o tamanho da minha e da sua responsabilidade. E quando nós olhamos para João 15, eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo de número 17, como eu disse, ali, né, no momento de dízimo e oferta, o versículo 17, quero que você abra aí comigo, João 15, então, do 1 ao 17, olha o que a palavra de Deus vai dizer, ó: eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneçam. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Eu lhes ordeno isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? Um texto com alguns fundamentos de amor, de amar uns aos outros, de dar fruto, de alegrar a Deus, de glorificar a Deus. São, vamos dizer assim, várias camadas de coisas aqui nesse texto, né? Mas eu quero trabalhar na minha e na sua vida duas coisas muito simples nessa noite e tentar ser breve com você, mas orientar você como pastor dessa igreja, como seu pastor, se assim você reconhece, sobre a sua vida. E a primeira coisa que eu olho para esse texto, quando eu olho Jesus dizendo esse direcionamento para os discípulos, Jesus está dando um padrão. Você já ouviu falar sobre padrão, né? Já falei isso aqui na igreja, padrão de luz, assim por diante, né? Mas o que é um padrão para você? Quem aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo básico, quero que você me ajude. Quem aqui já trabalhou ou trabalha numa empresa que tem mais de 10, 15 funcionários? Levanta a mão. Já trabalhou ou trabalha? Ó, tem uma galera que já trabalhou assim, empresa grande. Tem padrão de uniforme? Na maioria, não tem? Tem padrão de chegar e sair no horário certo? Tem padrão. Tem padrão de chefia no negócio? Tem padrão, não tem? Tem lá a hierarquia, quem manda, quem não manda, não tem? Tem padrão de comportamento?
Também tem. A maioria das empresas, você sabia que ela tem um regimento de comportamento? O funcionário pode até não querer aquele regimento, mas tem. Se ele fugir daquele regimento, é plausível que ele receba uma advertência e, quem sabe, até uma demissão por justa causa, porque existe um padrão ali naquele lugar, às vezes um padrão de segurança, né? Às vezes um padrão de segurança, às vezes um padrão de comportamento com os outros funcionários. Hoje em dia, principalmente o tratar dos homens com as mulheres, você já viu isso? Tem um monte de empresas que estão priorizando isso, para os homens tomarem cuidado com o jeito que tocam, que falam com as mulheres do seu trabalho, para não dar um problema de assédio ou algo assim, né? Porque tem os dois lados, né? Tem a mulher que tudo é assédio, ela pensa que ela é a última bolacha do pacote, ninguém pode falar nada para ela, que ela pensa que ela é a top do trabalho, toda hora tem alguém dando em cima dela, não tem ninguém dando em cima dela, mas na cabeça dela está todo mundo dando em cima dela, né? E tem os homens que também são meio sem vergonha, que tem que segurar mesmo, que senão eles dão em cima mesmo, daí você tem que ter um padrão, né? Toda empresa tem esses problemas, tem que ter esses padrões, tem que ter essas questões. E nós achamos que quando Jesus veio e Ele ordenou para fazer discípulos, Ele orientou os seus discípulos, não existiria padrão, mas existe. E um dos resumos de padrão de Jesus, ele está em João 15, quando Jesus vai falar sobre como os discípulos deveriam desenvolver o seu ministério, como é que os discípulos deveriam agir para glorificar a Deus e para alegrar o coração do próprio Jesus. Você percebeu isso no texto? Que para fazer a vontade de Deus e para glorificar a Deus é necessário dar muito fruto, e quando nós amamos uns aos outros, nós alegramos o coração do Senhor, como Ele agrada ao Pai, como Ele alegra o Pai. Interessante isso, né? Padrão. Existe algo a fazer para que a nossa vida cristã vá bem. Se eu e você somos cristãos, então Deus quer nos orientar nessa noite duas coisas que são padrão na minha, na sua vida, e que não pode perder isso de ser feito em mim e você, e através de mim e de você. A primeira coisa é que escolher a Cristo, preste bem atenção nisso, quando eu olho para esse padrão, que escolher a Cristo implica em ser escolhido para uma obra de responsabilidade. Pastor, aonde está isso? Abra comigo aí de novo então, versículo 16, olha o que o versículo 16, João 15 vai dizer, olha o segredo de Jesus para os discípulos aí, né? Olha um segredo de Jesus para os seus discípulos, olha, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu que os escolhi e fiz o que com vocês? Designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Tem um padrão aí, não tem? Tem um padrão de conduta, de entender que quando eu aceito a cruz, que quando eu aceito a salvação de Jesus, que quando eu aceito a mesa de Santa Ceia, quando eu aceito que Jesus me ama, e Ele me salvou, vai também pesar sobre mim uma responsabilidade de partilhar isso com outras vidas, de dar fruto, para que Deus seja glorificado, para que o nome dEle seja engrandecido, para que os nossos frutos permaneçam, e para que a nossa oração seja respondida. Pesado isso, né? Mas não sou eu que estou dizendo, não está escrito no final do texto? Olha, se vocês deem frutos, e os frutos de vocês permanecem, né? Tudo que vocês me pedirem em meu nome ao Pai, Ele vai lhes conceder. Já teve aquela crise de Deus não me responde? Talvez a primeira crise que nós como cristãos deveríamos resolver não deveria ser Deus não me responde, deveria ser, será que eu estou dando frutos para o meu Senhor? Porque se eu não der fruto, eu não estou ligado a Ele. E não estando ligado a Ele, como é que Ele vai me responder se eu estou longe dEle? Já pensou nisso? Jesus está falando sobre uma ligação. Quem não dá frutos, não está ligado a Ele. Como é que um Deus vai responder àquele que não quer ser ligado a Ele? Como é que Deus vai responder a alguém que não ama vidas? Como é que Deus vai se preocupar com alguém que não se preocupa com o próximo? Como é que Deus vai nos responder, sendo que nós não amamos nem a nós mesmos de forma significativa de entender que Ele nos escolheu para algo?
Pastor, o que você está dizendo com isso? Sabe o que eu estou dizendo? É que nós estamos negligenciando um grande chamado de Deus para mim e para a sua vida, que não é ser pastor, que não é servir no louvor, que não é servir no apoio, nem com as crianças, mas é ser luz no meio das trevas. Esse é o maior chamado para mim e para a sua vida. É quando alguém precisar de uma oração, opa, eu estou aqui, olha eu aqui, mas eu não sei orar direito, mas estou aqui, olha eu aqui, Deus, olha eu aqui, o irmão está precisando de oração ali, olha eu, acha eu aqui, Jesus, estou pronto aqui para orar pela pessoa, olha eu aqui. A pessoa está enferma ali, olha eu vou, Deus, eu vou, olha eu estou aqui, chama eu, Jesus. Está precisando alguém carregar alguma coisa ali, uma ajuda ali, eu estou aqui, Jesus, estou aqui, me dá a oportunidade de mostrar o Senhor para as pessoas. A gente complica demais aquilo que deveria ser muito mais simples na minha e na sua vida. Não tem como a graça de Deus nos alcançar se ela não for responsiva. O que eu estou dizendo com isso? Que não tem como eu viver Jesus e querer que Ele transforme a minha vida, se eu não estiver disponível a ser usado por Ele para transformar a vida de alguém. Senão isso não seria evangelho, isso seria uma seita. Sabe como uma seita funciona? Só eu sei, só eu conheço a Bíblia, o batismo que vale é só dessa igreja, quem vai para o céu é só dessa igreja, só aqui que vale, só vale buscar a Deus se vestir dessa maneira, e nós fazemos isso com Deus quando nós não damos frutos. A salvação é só para mim, eu quero que Deus só me responda, o outro se está indo para o inferno, o problema é dele, se a minha vizinhança tem problema, o problema é deles, se minha igreja não vai bem, o problema é da minha igreja, eu que não vou dedicar meu tempo a ajudar os meus irmãos, se está precisando de gente para trabalhar nos ministérios, o problema é de quem já está trabalhando, o problema é dos líderes, eu não sou líder de nada, eles que se virem. E nós vamos vivendo uma vida assim e achamos que nós somos super crentes, e não somos. Não somos pelo fato de não entendermos que como fomos chamados pelo Senhor, Ele trouxe um chamado de responsabilidade. É nossa responsabilidade, meu irmão, minha irmã. Eu não quero trazer um peso sobre a sua vida, pelo contrário, eu quero trazer um encorajamento na sua vida e dizer assim, tem vidas para serem alcançadas, que só você pode alcançar, Deus conta com você. Tem pessoas para serem amadas, que só você pode amar, Deus conta com você. Tem pessoas que Deus está te chamando para ir dar um abraço, e é você que tem que ir lá dar um abraço. Tem pessoas que Deus está chamando para você convidar para uma célula, para um discipulado, é com você que Deus conta. É com você que Deus conta. Existe uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Se eu e você nos chamamos de cristãos, nós temos que assumir esse senso de responsabilidade. Não tem como eu querer agradar a Deus e eu não dar fruto. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que se nós não nos preocupamos em salvar vidas, nós não somos verdadeiramente cristãos. É difícil ouvir isso talvez, mas é um fato. Se eu e você temos vivido a nossa vida sem amar pessoas, se eu e você temos vivido a nossa vida sem nos doer no coração quando alguém vai para o inferno, se não nos pesa quando alguém não conhece Jesus, nós não somos verdadeiramente cristãos. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos converter. Eu lembro de um cântico, né? Lá vai o pastor. Vocês já podem subir daqui a pouco já. Vou puxar uns aqui, né? Falei com os meninos ontem, né? Eu lembrei de um cântico essa semana que dizia assim, né? Não há Deus maior. Quem conhece? Vocês conhecem? O povo conhece. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Se não há Deus maior, não há Deus melhor e não há Deus tão grande, por que que nós temos o costume de sermos um povo que fecha Deus numa caixinha? Por que que nós temos o costume de achar que Deus só age do jeito que a gente quer? Por que que a gente tem o costume de não acreditar que Jesus pode transformar? Por que que nós temos o costume de não acreditar que Deus pode transformar os nossos filhos e as nossas filhas?
Por que nós temos o costume de não crer que Deus pode transformar os nossos casamentos? Por que nós temos o costume de crer que Deus não pode transformar a nossa cidade, a nossa nação? Sim, Ele pode, é isso mesmo que você está ouvindo. Por que nós temos o costume de crer? Porque a partir do momento que aquilo toma o lugar de quem realmente Deus é, eu estou crendo naquilo. Se eu não acredito que Deus pode fazer, então eu creio que Deus não pode fazer. Se eu não acredito no meu casamento, então eu creio que Deus não pode restaurar. Se eu não acredito que Deus pode transformar os meus filhos, então eu acredito que Deus não pode. Aonde está a sua crença? É isso que Jesus está trabalhando com os discípulos. Ele está dizendo assim: olha, existe uma responsabilidade sobre vocês, que é crer no que o Pai pode fazer, é crer naquele que me enviou, é crer na mensagem do Evangelho, é crer que vocês podem dar frutos, é crer que as vidas podem ser alcançadas, é crer que eu sou Deus sobre essa terra e o meu reino será estabelecido. Na onde nós perdemos isso, meu irmão, minha irmã? Na onde nós perdemos essa paixão por pessoas, por vidas? Onde nós perdemos essa paixão por amar as pessoas, porque Deus as amou primeiro? Que crentes nós temos sido a partir do momento que nós não cremos mais que Deus pode fazer? E eu quero dizer para você em duas visões esse primeiro ponto, para ir para o segundo já. Primeiro, se você está passando por alguma situação na sua vida, e você sente que, pastor, eu não consigo alcançar ninguém, porque nem eu fui alcançado, nem a minha casa ainda, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus pode fazer na sua vida, na sua casa. Se você ainda não é um cristão, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, não conhece todo mundo que está aqui, deixa eu te falar uma coisa: Jesus te ama, Jesus ama você e sua família, Ele pode fazer. Agora, se você já é alguém cristão, deixa eu falar uma coisa para você: existe uma responsabilidade sobre a minha e sobre a sua vida, e não adianta fugir dela, porque Deus vai nos cobrar. Não nos cobrar numa questão de pesar a mão, mas nos cobrar porque Ele confia a boa obra dEle na minha e você. Ele sabe que a gente pode fazer. Deus olha para mim e para você e diz assim: eu confio em você, você pode, vamos lá, faça a minha obra, fale do meu amor para as pessoas, ore, jejue, abençoe vidas, ao invés de amaldiçoar, abençoe. Então, quando eu olho para cânticos como esse, não há Deus maior, não há Deus melhor, eu fico pensando que, quando Jesus olhou para esses discípulos, e Ele diz assim: eu os escolhi, e os designei, para que vão e deem frutos. Existe uma ordem do Senhor, existe uma ordem, um desígnio do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, para que a gente dê fruto. Não é qualquer ordem, não é de qualquer pessoa. Talvez você fale para mim que talvez para você isso não seja uma verdade na sua vida, mas eu creio que se você está numa igreja cristã, se você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus é o maior bem precioso que você tem, certo? Amém? Glória a Deus, aleluia. A salvação é a melhor coisa que você poderia ter recebido na sua vida, aleluia, glória a Deus. Então, se Ele é o mais importante, por que eu obedeço esse mundo e eu desobedeço a Deus? Quero terminar esse ponto fazendo essa pergunta para mim e para a sua vida: por que nós somos prontos a receber ordens dos homens e tardios em responder às ordens do nosso Senhor? Por que quando envolve dinheiro e alguém manda a gente fazer alguma coisa, a gente já, vou fazer, vou chegar no horário, vou cumprir meu horário, vou fazer o negócio acontecer, vou não sei o quê. Aí Deus chama a gente para o ministério e a gente fala: depois eu faço, quem sabe um dia. Aí Deus fala assim para a gente assim: ora, a gente fala: um dia eu oro, não sei orar. Se envolva, um dia quem sabe eu me envolvo, vou ganhar dinheiro primeiro. E a gente vai viver nessa vida de receber ordens das pessoas e não aceitarmos as ordens do nosso Senhor. Tem um outro cântico que eu lembro, muito antigo, lá vai Hugo, se prepara Hugo, hoje é o dia, Eu lembro de um cântico triunfalista que a gente chama, É muito interessante, que ele dizia assim,
O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Será? Marchamos, né? Será que nós marchamos? Será que nós seguimos os passos de Cristo? É um grande desafio. Não estou aqui dizendo que a gente não faça, tá, irmãos e irmãs? Estou fazendo a gente pensar. Como eu disse, toda Santa Ceia eu busco como pastor fazer a gente pensar, não nos acusar, mas nos encorajar de pensarmos, né? De pensarmos como nós estamos. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto, e agora vai apertar um pouquinho eu e você, vai nos apertar, pelo menos a mim vai apertar. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, você percebeu que o texto diz que aquele que está ligado ao Senhor, aquele que está ligado a Deus, ligado ao Cristo, ele dá muito fruto, né? Aquele que está permanentemente ligado a Jesus, a palavra permanecer ou permanecerá vai aparecer nesse texto aproximadamente 10 vezes. 10 vezes. E a segunda coisa que eu aprendo é que não tem como dar frutos verdadeiros se não estivermos ligados a Cristo. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que a constância, ela é mais valiosa do que os momentos emocionais ou de estrelismos que a gente tem no meio do povo de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Deixa eu te explicar. Vou de forma prática. O que é mais importante na nossa igreja? Encontro com Deus ou a célula e o discipulado semanalmente? A célula. Porque a pessoa pode ir 3 dias para o encontro com Deus, se ela não quiser ser cuidada, ela não quiser ser transformada, ela vai passar 3 dias no encontro, ela vai sair de lá do mesmo jeito que ela chegou, uma semana depois ela está perdida. Agora, quem permanece em discipulado semana após semana, começa a ver transformação na sua vida. Você entender? O que é mais importante, as conferências da igreja ou o culto de domingo? O culto de domingo. Porque a conferência é um momento especial que a gente faz, mas o que me mantém em pé é a comunhão dos irmãos, é estar junto com os meus irmãos no culto. O que me mantém em pé, ler a Bíblia só de domingo ou a semana inteira? A semana inteira. Eu não dependo do pastor para ler a Bíblia, eu leio a Bíblia porque ela é a palavra de Deus para a minha vida e eu leio ela todos os dias da minha vida. A gente tem confundido movimento com constância. Nós temos confundido momentos especiais com verdadeiramente sermos cristãos. O que vai mover a minha e a sua vida, meu irmão, minha irmã, não é uma profecia, mas é uma grande promessa que é viver com o Senhor no final dos tempos. Consegue entender? Ser salvo não é profecia, é promessa. É muito mais importante. Ter Jesus é mais importante do que dom de línguas. Ter Jesus é mais importante que o nosso ministério. Ter Jesus é mais importante que essa igreja. Ter Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida é mais importante do que os nossos achismos. Porque só Ele pode nos salvar. Só Ele é Senhor da nossa vida. A igreja não salva. Profecia não vai salvar. Dons não salvam, o que salva é ter Jesus, e consequentemente nós vamos fazer parte de uma igreja, vamos ter dons, vamos ter ministérios, isso é consequência, porque nós entendemos que primeiro eu preciso permanecer no Senhor, eu preciso ser constante nele. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar agora, para apertar a minha e a sua vida? Tem gente que vive de forma inconstante, de tal maneira que sempre está em busca de novidade. Eu li um texto esses dias, e eu já tinha lido um livro sobre isso, eu quero te alertar como seu pastor, como eu disse, para a gente fazer pensar. Existe uma coisa acontecendo dentro das igrejas, eu quero que você preste bem atenção nisso, para você não cair nessa, tá? Que é chamado de esterismo, ou de estéreo evangélico.
Sabe o que é isso? As igrejas, elas estão se reinventando dia após dia, para preencher um buraco, de self-service, digamos assim, na vida do crente. Ela sempre tem que ter novidade para segurar alguém. Já ouviu isso de alguém? Não precisa nem responder. Não tem novidade na igreja. Não tem nada de diferente. É sempre a mesma coisa. Não tem um evento, não tem uma conferência, não tem um pregador de fora, não tem um louvor novo, não tem um treco novo na igreja. E nós estamos enchendo as pessoas de uma fé como se fosse uma televisão, como se fosse uma rede social, como se fosse um TikTok, que eu vou rolando de 10 em 10 segundos e tem algum vídeo diferente. A gente acha que a fé é aquilo. Não é. A fé é constância. O apóstolo Paulo vai dizer que a fé é acabar uma carreira de uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E eu quero dizer isso como seu pastor, com muito amor e carinho por você e por aqueles que nos visitam. Como eu sempre digo, já vai se acostumando. Se você espera a corrida de 100 metros do pastor Fábio, você vai ficar esperando. Eu não tenho isso para te dar e não quero ser um pastor de uma igreja de corrida de 100 metros. Até porque eu não consigo nem correr nem 50, né? Mas não quero ser o pastor de uma corrida de 100 metros. Não espere novidade, não espere apresentações, espere discipulado, espere igreja nas casas, espere culto de domingo com horário para começar e acabar, espere escola dominical no domingo pela manhã. É isso que nós temos a oferecer. Porque os crentes que vieram antes de mim permaneceram assim durante 60, 70 anos e não deram o mau testemunho que a gente dá. Então a fórmula estava lá atrás e a gente perdeu ela. Com todo respeito, perdemos. Sabe por que tem tanto escândalo no meio do povo evangélico? Porque o povo evangélico tem se tornado um povo de entretenimento e não de Bíblia. Tem se tornado um povo de novidade e não de Cristo e não de cruz. Tem se tornado um povo que vem para a igreja esperando que Jesus dê um carro, e Jesus quer fazer o quê? Te quebrar. Jesus quer quebrar você, o seu eu, o meu eu, nos transformar, nos fazer alguém novo, transformar nossa vida, salvar nossa casa, curar os nossos filhos, curar a nossa esposa, curar quem nós somos, curar o nosso esposo, tratar as nossas feridas, tratar nós como ovelhas, nos levar a pastos verdejantes, nos ensinar a comer, nos ensinar a descansar, nos ensinar a confiar nele, tirar as nossas mazelas, tirar os nossos espinhos, tratar quem nós somos. E tratar a ferida dói, tem que cutucar, tem que cuidar, tem que passar remédio. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é querer com que eu e você façamos que Deus faça o que nós queremos que Ele faça, mas Deus vai fazer o que é necessário na minha e na sua vida, que é necessário. Ele vai trabalhar em mim e em você. Jesus tem cura para mim e para você? Com certeza. Jesus tem transformação? Lógico que tem. Jesus tem bênção para a minha vida e para a sua? Lógico que Ele tem bênção, mas Ele tem também constância. As bênçãos acompanham aqueles que caminham com o Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Que as bênçãos seguiriam aqueles que caminham com Deus. Primeiro eu caminho com Deus e depois as bênçãos caminham comigo. Deus não vai dar bênçãos para mim não caminhar com Ele. Se tem algo que tem me afastado de Deus, então não é bênção. É coisa da minha cabeça. Porque aquilo que eu tenho não pode me afastar de Deus. A minha família não pode me afastar de Deus. O meu emprego não pode me afastar de Deus. Não estou falando de culto só, estou falando de Deus em si, na vida como geral. O meu dinheiro não pode me afastar de Deus, nem a minha pobreza. Porque Deus está além de tudo isso.
E é difícil ouvir isso, principalmente no domingo de Santa Ceia, que a gente espera que vinha alguma coisa mais animadora para nós. Mas você quer ver o verdadeiro ânimo para mim, para a sua vida? Eu vou te explicar agora aqui no texto que Jesus está orientando os discípulos. Ele vai dizer para eles que glorificar ao Pai é dar muito fruto, e é permanecer no Senhor. Aquele que permanece, tem constância, dá muito fruto. Você quer ver fruto abençoado na sua casa, meu irmão? Permaneça em Deus, aleluia. Você quer muito fruto no seu trabalho, quer ser próspero? Permaneça em Deus, aleluia. Você quer prosperidade, bênção na sua família? Permaneça em Deus. Você quer ter um ministério abençoado? Permaneça em Deus. Não vá nessa moda de que tem que sempre ter alguma novidade. Nós viramos essa geração de novidade. Nós viramos um povo que a gente chega num culto e a gente está ansioso, esperando alguma novidade acontecer. E aí vou chamar o louvor para vir aqui, para nós já, está cedo, né? Está cedo ainda, mas é justamente isso. Pode vir o Cris aí, pode vir, fazendo de propósito. Deixa eu falar uma coisa para você, com todo respeito como seu pastor. Como é que nós vamos dar frutos se nós não conseguimos nem ter um culto ao nosso Senhor? Como é que nós vamos ter uma família abençoada, sendo que nós nem conseguimos buscar a Deus como igreja e estamos sempre esperando novidade? E se nós tivéssemos chegado hoje num culto que não tivesse novidade nenhuma, e se nós tivéssemos chegado nesse ambiente e eu dissesse para você, irmãos, hoje nós não vamos pregar nada, nós só vamos adorar a Deus, não é culto? Então o culto não é para me responder, o culto não é para me agradar, o culto é para glorificar a Deus. Aí você fala, pastor, o que isso tem a ver com discipulado e com célula e com estar com gente, amar pessoas conforme a gente está pregando há tanto tempo? Tem tudo a ver, porque a palavra de Deus diz que aquele que não permanece em Cristo não consegue dar fruto. Às vezes, meu irmão, minha irmã, a sua vida não vai bem, com todo respeito a você, sabe por quê? Porque você não está permanecendo em Deus. Deus não está te pedindo nada, Deus só está falando para você, permaneça em mim nessa noite. Deus não está pedindo que você faça mais do que deve fazer, Deus não está pedindo para você que você dedique a sua vida a vir aqui na igreja, ficar aqui 24 horas por dia, não é sobre isso que nós estamos pregando. Sabe o que nós estamos falando? É que existe um Deus que continua sendo o mesmo no meio desse entretenimento todo que a gente está vivendo no meio evangélico. Se a gente quer entretenimento, a TV já faz. Deixa eu te falar uma coisa como seu pastor, com muito amor e carinho para você. Não estou dizendo que você não possa fazer, tá? Estou te alertando para você tomar cuidado. Antigamente, as pessoas tinham mania de ir em benzedor e curandeiro para ouvir o que tinha que fazer, você lembra? O que o benzedor e curandeiro fazia? Você entrava numa fila, ele benzia você, e aí ele te dava uma receita de conduta para que a situação que você estava vivendo mudasse, não é verdade? Aquilo é encher de gente, você não lembra disso? Quem aqui já foi nisso já? Pode falar a verdade, quem já foi? Meu avô fazia, eu via quase todo dia. Como é que funciona mesmo a maioria dos cultos agora? Vem aqui, nós vamos pensar você deixa um dinheirinho aí, o que você quiser, você é lindo, maravilhoso, vai com Deus. Só não tem mais o raminho de arruda, meu filho, o curandeiro continua ali. A gente gosta de novidade. Antes a gente corria atrás de curandeiro, agora a gente já corre atrás de profecia.
Aí a hora que a profecia já não agrada mais, sabe o que a gente faz? A gente vai para o TikTok. Porque o vídeo curto, ele é sempre um vídeo de encorajamento, é um vídeo bom, você não vê a pregação inteira. Se eu falar para o Cris aqui, para os meninos que estão filmando no março, corta uma parte, Cris, da pregação de hoje, que eu falei só coisa boa, é fácil, não é? Deve ter 1 minuto ou 2 ali no máximo, né? Não foi, hoje não foi tanto, né? Mas e a pregação inteira? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que não tem problema a gente orar, não tem problema na profecia, não tem problema no ver vídeo curto, tem problema quando isso toma conta do nosso coração e a gente não permanece em Deus. Quando a gente acha que dá para viver a fé dividindo a internet, quando a gente acha que dá para viver a fé indo nos eventos por aí das igrejas para receber profecia, quando a gente acha que dá para viver a fé vivendo do jeito que a gente acha que deve viver, não dá. Nós precisamos permanecer em Jesus. Jesus está nos desafiando a isso como igreja. Eu quero dizer para você com muito amor e carinho por você, essa série de mensagens sobre discipulado e célula, é porque nós cremos que os nossos filhos, daqui 30 anos, vão estar inseridos em grupos, cuidando e sendo cuidados. Com celular ou sem celular, eles vão ter pessoas caminhando junto com eles para cuidar da sua fé e eles cuidar dos outros. É olhar para mim e para a sua vida e ver que nós estamos desenvolvendo relacionamentos tão profundos que daqui 10, 15 anos nós vamos olhar para trás e falar assim: nossa irmão, já faz 20 anos que nós caminhamos junto. Como você já foi bênção na minha vida, como eu fui bênção na sua. Você nunca me deu uma profecia, eu nunca dei uma profecia para você, mas você nunca desistiu de mim, eu nunca desisti de você. A gente não se perdeu, nós estamos juntos. É isso aqui que Jesus está falando para os discípulos. O resto pode acontecer, meu irmão, você entendeu o que eu estou dizendo nessa noite? Eu não sou contra, tanto que nós trazemos pastores que têm esses dons. Não sou contra a profecia, não sou contra oração em línguas, não sou contra o mover do Espírito, não sou contra nada disso, mas eu quero que fique claro para você, não tem como permanecer em Cristo só com isso. Precisa de discipulado, precisa de adoração, precisa conhecer a Cristo, precisa de Bíblia, precisa de jejum, precisa de palavra, precisa de madrugada de joelho, precisa de oração, precisa de quebrantamento, precisa, como Jesus disse aos discípulos, glorificar ao Pai dando frutos. Então eu quero convidar vocês de nós tomarmos a ceia. Nós temos mais 10 minutos antes da ceia, nosso culto acaba 9h15 mais ou menos, domingo de ceia, um pouquinho mais por causa da Santa Ceia. Será que nós podemos adorar a Deus um pouco? Será que nós podemos cantar 1 ou 2 cânticos aqui como igreja, adorar a Deus? Será que nós podemos criar desse ambiente de Santa Ceia, um ambiente de permanecer em Cristo? Será que nós podemos olhar para essa palavra e para que Jesus olhou para os discípulos e dizer: Senhor, eu quero permanecer em Ti, eu quero dar muito fruto, eu quero que a minha família dê muito fruto, mas eu preciso permanecer no Senhor, eu não posso desistir, eu não posso desistir dos meus filhos, eu não posso desistir da minha casa, eu não posso desistir de mim mesmo, eu não posso desistir do meu ministério, eu não posso desistir, Senhor, do meu esposo, da minha esposa, eu não posso desistir, Senhor, dos meus vizinhos, eu não posso desistir, Senhor, da minha cidade, eu não posso, eu preciso permanecer, eu preciso ter uma fé profunda, eu preciso. Então, resumindo essa pregação, meu irmão, minha irmã, constância em Deus, permanecer nele. Discipulado é constância, célula é constância, cuidar de vidas é constância, dar muito fruto é constância, ter uma vida abençoada é constância. Deus quer que eu e você permanecemos nele. Se você estava pensando em desistir, quero dizer para você nessa noite, Deus te trouxe aqui para você ouvir que não é para você desistir. Se você estava pensando em largar a fé,
Não largue a fé. Deus está te avisando hoje, não é para largar. Você está pensando em parar de orar, não pare de orar. Você está pensando em parar de orar pela sua família, não para, continua. Você está pensando que vai tudo por água abaixo na sua casa, na sua vizinhança, nos seus amigos, não vai, porque fiel é o que prometeu, permaneça. Você acha que a sua empresa não vai bem? Fique tranquilo, confie no Senhor, se foi Ele que deu, Ele vai cuidar, Ele vai cuidar. Está difícil na saúde? Confia no Senhor, permaneça, porque Ele é Deus. Nós temos visto Deus fazendo, né, Aline? Temos visto, né? Glória a Deus, né? Te mandou o testemunho lá da Giovana no grupo da igreja, né? Lá dentro do hospital, a gente batizou a Giovana, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, né? Lá dentro do hospital, né? Giovana saiu da UTI, está bem, né, Aline? Glória a Deus, né? Está bem, se recuperando bem. Os desafios ainda, né? De alguns ajustes ali, mas aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Batizamos a Giovana no hospital, que ela falou, não pastor, não quero sair daqui sem batizar, eu quero que o senhor me batize aqui. Fui lá, batizamos a Giovana, né, dentro do hospital. Vale a pena servir Jesus, meu irmão, minha irmã, vale a pena permanecer, vale a pena, né, Aline, orar pelos filhos, vale a pena, não é? Vale a pena, não desista, permaneça em Cristo, permaneça crendo, permaneça adorando, permaneça em discipulado, permaneça numa célula, permaneça em comunhão. Nós temos problema, a gente decepciona um ao outro, dá problema de vez em quando, mas permaneça, não desista daquilo que Deus te entregou na sua mão, não desista, continue firme em Jesus, dê muito fruto, meu irmão, minha irmã, dê muito fruto no Senhor, permaneça nele, para que os frutos apareçam, em nome de Jesus, amém? E você pode ficar sentado mesmo, vou deixar o louvor tocar umas 2 músicas aí, depois eu assumo aqui de novo, adore o Senhor, coloca a sua vida diante dele, e eu quero deixar essa liberdade com você, tá? Talvez a gente faz muito tempo que a gente não faz isso no nosso culto. Se você quiser ficar em pé, você fica em pé. Se você quiser orar com alguém, tá? Deixar o ministério de intercessão, tá, Lucas? Livre aí, tá bom? Fechou? Deus direcionar alguém da intercessão a orar com alguém. Vamos ter um tempo com Deus. Vamos ter um tempo com o Senhor, permanecer nele. Eu sei que nós temos horário, a gente sempre busca cumprir horário, fique tranquilo. A gente sempre busca permanecer corretamente no padrão que a gente gosta de seguir. Mas Deus me desafiou nessa noite. Faz quanto tempo que a gente não se aproxima de Jesus? Faz quanto tempo que você não adora Ele com o seu coração? Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não dá um abraço em alguém aí do seu lado? Fala, ô meu irmão, às vezes eu só te cumprimento, eu queria dizer para você que eu te amo, eu queria dizer para você que eu estou orando por você, a vida está corrida, mas você é importante para mim. Frutos, permanecer no Senhor, amém? Olá, se você chegou até aqui, provavelmente você chegou até o final do nosso vídeo e eu gostaria de deixar mais algumas indicações para você, de mais 2 vídeos para você nos acompanhar e continuar assistindo no nosso canal aqui no YouTube, as nossas ministrações e os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.